Irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos à nossa leitura e reflexão do dia, nesta quinta-feira da semana da Epifania, dia 7 de janeiro. A primeira leitura é retirada da primeira carta de João, capítulo 4, versículo 19, até o capítulo 5, versículo 4. Caríssimos, quanto a nós, amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser amo a Deus, entretanto odeia o seu irmão, é um mentiroso, pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não poderá amar a Deus a quem não vê. E este é o mandamento que dele recebemos. Aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, nasceu de Deus. E quem ama aquele que gerou alguém, amará também aquele que dele nasceu. Podemos saber que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Por isto é amar a Deus, porque isto é amar a Deus, observar os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados, pois todo o que nasceu de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que venceu o mundo, a nossa fé. Responderemos a este texto com o Salmo 71, que é o salmo que responde a essa leitura. O refrão é: as nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Dai ao Rei vossos poderes, Senhor Deus, vossa justiça ao descendente da realeza. Com justiça ele governe o vosso povo e com equidade ele julgue os vossos pobres. Há de livrá-los da violência e opressão, pois vale muito mais o sangue deles a seus olhos. Hão de rezar também por ele sem cessar, bendizê-lo e honrá-lo cada dia. Seja bendito o seu nome para sempre, e que dure como o sol sua memória. Todos os povos serão nele abençoados, todas as gentes cantarão o seu louvor. As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. O evangelho proposto para a nossa reflexão de hoje é o de Lucas, capítulo 4, versículos de 14 a 22. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galiléia com a força do Espírito, e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro e entregou ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabaste de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam de sua boca. Palavra da salvação. Damos continuidade à leitura da primeira carta de João, no capítulo 4, hoje já introduzindo o capítulo 5, no versículo 4 do capítulo 5. João apresenta aquele tema fundamental que é o da anterioridade absoluta do amor de Deus por nós. Ninguém diz amo a Deus sem antes não ter sido amado por Ele. Até mesmo nossa escolha pelo amor, no que diz respeito à relação com o nosso Deus, é sempre segunda no que diz respeito ao amor dele conosco, ao amor que ele tem por nós. A mais absoluta anterioridade do amor, já citada pelo próprio João, no texto do Evangelho.
Em outros momentos, quando ele afirma que da parte do nosso Deus não fomos nós que o escolhemos, mas antes foi ele quem nos escolheu. Ocorre que João cria uma relação de continuidade entre essa mais absoluta anterioridade do amor de Deus por nós e a nossa resposta de amor a ele, e o amor também oferecido ao nosso irmão, oferecido aos filhos de Deus. É difícil que alguém que não ame os filhos de alguém possa ser amado ou dizer que ama este alguém. O amor que dirigimos, por exemplo, a um pai ou a uma mãe, é um amor que deve se estender aos filhos. João aproveita então esse gancho e faz um link entre o amor que podemos dizer ter pelo nosso Deus, que contrasta em algumas situações com o amor que não conseguimos ter ou oferecer aos filhos de Deus. Por isso João chama a atenção para a necessária ligação entre o amor oferecido ao Senhor nosso Deus, que sempre nos ama primeiro, e o amor oferecido aos filhos dele, como dois momentos de uma mesma hora, o amor a Deus e o amor aos irmãos. Claro que é muito fácil amar a Deus desvinculado, desconectado do amor aos irmãos. Em geral, Deus não discorda, Deus não apronta, Deus não trai, Deus não agride, Deus não surpreende negativamente. Essas experiências nós temos com os irmãos, filhos de Deus, que desafiam, portanto, nossa capacidade de amar a Deus, uma vez que o texto de João diz que só é possível amar a Deus se amamos os irmãos com os comportamentos e as dificuldades e as diferenças que em algumas situações temos com eles. Vamos pedir ao Senhor que ao longo deste dia nos dê essa oportunidade de exercício dessa dupla face do amor como dois lados de uma mesma moeda. Um amor que antes chega até nós, depois se transforma em desejo em nós de comunicação deste mesmo amor, mas um amor que é uma moeda de dois lados, o amor a Deus e o amor ao próximo. Um dia abençoado para todos.